Olá, hoje temos coisas importantes a falar para você. Gostaríamos de sua atenção. Você sabia que das emendas orçamentárias destinadas a cada município, atualmente cerca de R$ 808 mil por ano devem ser aplicados na saúde? Muitos municípios brasileiros não têm em seus hospitais ou postos de saúde aparelhagem para realizar exames de próstata, osteoporose e mamografia, sendo que este último custa em média R$ 400 mil. Veja nosso comercial sobre isso. O PMN informa. Somos mais de 100 milhões de brasileiras. 2/3 das mulheres na faixa etária de risco 50 a 60 anos não conseguem ser atendidas pelo SUS. Em 2016, mais de 4 bilhões das emendas individuais dos parlamentares devem ser destinadas à saúde. É lei. Escreva para um deputado do seu estado e exija pelo menos um aparelho de mamografia em sua cidade, sob pena de não contar mais com o seu voto. Saiba mais pmn.org.br. Eu faço parte dessa faixa etária e sei da importância de ter no posto de saúde um equipamento como este para fazer a mamografia. Eu já cobrei meu deputado. E você? Se nós mulheres enfrentamos o grave problema de dificuldade de diagnóstico do câncer de mama, os homens sofrem situação semelhante com o câncer de próstata. Veja esse comercial. O PMN informa. A cada ano, cerca de 50 mil brasileiros são diagnosticados com câncer de próstata e 12 mil vão a óbito. Você sabia que um ecógrafo que custa em média R$ 60 mil mais o exame de toque podem reduzir essas taxas? Em 2016, mais de 4 bilhões das emendas individuais dos parlamentares devem ser destinadas à saúde. É lei. Escreva para um deputado de seu estado e exija a instalação de um ecógrafo em sua cidade, sob pena de não contar mais com o seu voto. O câncer de próstata atinge milhões de brasileiros. Com o simples exame de ultrassom, complementado pelo de toque, pode-se diagnosticar a doença em sua fase inicial, permitindo que o tratamento seja eficaz em quase 100% dos casos. Um aparelho custa em média R$ 60 mil, valor irrisório para as prefeituras, mas de inestimável valor para a saúde e qualidade de vida dos brasileiros, principalmente os habitantes das regiões mais carentes. E com a verba dos R$ 808 mil, além do aparelho de mamografia e de ultrassom, ainda daria para adquirir um aparelho para exame de densitometria óssea, utilizado na prevenção da osteoporose, custando cerca de R$ 85 mil. Veja. O PMN informa. Aproximadamente 10 milhões de brasileiros sofrem com osteoporose, 2,4 milhões sofrem fraturas anualmente e destes, cerca de 200 mil morrerão. Mais de 4 bilhões e meio das emendas individuais dos parlamentares devem ser destinadas à saúde. É lei. Escreva para os deputados do seu estado e exija deles pelo menos um aparelho de densitometria óssea na sua cidade, sob pena de não contar mais com o seu voto. Saiba mais pmn.org.br. A osteoporose incide em mulheres acima dos 50 anos, idosos, fumantes. Detectar o problema antes que ele avance é muito importante. Cobre do seu deputado emendas para instalação de equipamentos para elaboração do exame de densitometria óssea no seu município. O PMN está de portas abertas para todos os que pensam como nós. Lutamos por um Brasil com ordem, com progresso, com gente feliz vivendo dignamente. Por isso, venha nos ajudar a concretizar esse projeto. Se você quiser concorrer ao cargo de vereador ou prefeito, venha. Filie-se ao PMN e faça parte dessa grande família. Saiba agora como funciona o projeto de lei de iniciativa popular. Nem sempre os 513 deputados federais e os 81 senadores da República fazem leis que atingem os verdadeiros anseios da população ou dos eleitores que os colocaram lá no Congresso Nacional. Para isso, nossa Constituição Federal permite que o povo possa, excepcionalmente, legislar através dos chamados projetos de iniciativa popular. Lei de iniciativa popular é um instrumento democrático com origem constitucional, que torna possível à população apresentar projetos de lei, desde que assinado por pelo menos 1 milhão de pessoas, o que em um país com mais de 200 milhões de habitantes não deveria ser tão difícil. O PMN, dentre outros projetos, apoia 2 projetos de lei de iniciativa popular que merecem ser citados. O primeiro visa que os crimes contra a administração pública e ao erário se tornem hediondos, inafiançáveis e imprescritíveis. Desde os tempos do Brasil colônia imperial,
Sempre existiram as facilitações e jeitinhos entre os compadrios nos negócios envolvendo os governos e atividades particulares. No entanto, esses atos de corrupção eram café pequeno, comparados com o que ocorre atualmente em nossa nação, nos governos municipais, estaduais e no federal. Jamais se viu em qualquer tempo, principalmente nos atuais, incontáveis casos denunciados, apurados e com seus autores condenados a penas de prisão, pelo desvio de bilhões de reais de cofres públicos, manipulação de resultados contábeis, pagamento de propinas oriundas de Caixa 2, envio de dinheiro para paraísos fiscais. Empresas públicas dilapidadas pela rapinagem de pessoas que usaram seus cargos de maneira impune, levaram nosso país a perder credibilidade junto a órgãos estrangeiros que, divulgando seus relatórios, são o termômetro para os investidores externos que dão sustentação à nossa economia, que, entre outras razões, e também por isso, está em profunda recessão. Lei 61, parágrafo 2º de Iniciativa Popular. É um direito do cidadão. O segundo projeto de lei de iniciativa popular, apoiado pelo PMN, visa que os professores possam receber um índice de insalubridade em virtude das recorrentes violências ocorridas nas salas de aula e nos ambientes escolares. A violência nas escolas, tanto entre os alunos como principalmente contra os professores, é fato incontestável nos dias de hoje. Aliado a isso, professoras e professores exercem seu ofício em locais ou ambientes nocivos à saúde e perigosos, como bairros com alto índice de criminalidade. Esses fatores levam muitos desses dedicados profissionais a desistirem de sua elevada missão ou então a exercerem não em toda a sua potencialidade. Por isso, o PMN apoia esses e outros projetos de lei de iniciativa popular. É fundamental que toda a população participe, não apenas desses dois projetos que combatem a corrupção e a violência, mas em todos aqueles que sejam relevantes para o bem-estar social. Não podemos continuar reféns da boa vontade dos parlamentares para a elaboração de leis necessárias ao nosso país. Temos que agir. Além disso, temos que fiscalizar para que esses projetos não se desvirtuem quando do processo de aprovação pelos órgãos legislativos, como já vimos acontecer. Se você concorda com essas ideias, com essas atitudes, com esses projetos para melhorar nosso país, venha para o PMN. O PMN convida todas as pessoas que tiverem interesse em projetos sérios para se juntarem a nós. Chamamos a todos e faço um apelo especial às mulheres para que estejam ao nosso lado nessa luta. Venha para o PMN e incorporem o PMN Mulher. O que afasta a gente do bem da política? Constatar que tantas personalidades diferentes, no fundo, são absolutamente iguais? Nunca em nossa história uma minoria mobilizada se deu tão bem à custa de uma maioria imobilizada, embalada por sonhos de uma igualdade que jamais ocorrerá. Tipo Sírio-Libanês versus SUS. O individual falando mais alto do que o coletivo. Pessoas interessadas em fazer parte de alguma corte, não importa qual. Microcéfalos repetindo ano após ano os mesmos discursos para uma plateia encantada com o som e não com o conteúdo. E o que é pior, se reproduzindo indefinidamente. Velhos polutos preparando suas crias sem nobreza para perpetuar-se sem glória, mas de bolsos cheios. Velhos caquéticos exibindo suas ninfetas alpinistas, homens vazios fazendo eco em cabeças ocas. Quem terá coragem de interromper traquinices idílicas e ou etílicas para questionar-lhes acerca da dívida pública, do caos da saúde, do BNDES custeando obras no exterior, ao invés de solucionar problemas nacionais que se arrastam há décadas, tais como as grandes secas sazonais e suas consequências? Do calote no Tribunal Penal Internacional? Bem comum? De fato. Se tornou bem comum esse comportamento oportunista e desleal. E para eles, contribuinte existe só para isso. Produzir para sustentar a safadice alheia e a sandice de podres poderes. Se esse é seu jeito de fazer político, poupe o nosso tempo e não o desperdice.